Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. As imagens que Jorge Moreira da Silva não consegue esquecer dos dias que passou em Rafah. Nunca me esquecerei da imagem de crianças com os membros amputados, nunca me esquecerei de crianças em que verdadeiramente nos seus olhos já não se revelava nenhum tipo de vida nem de energia, estavam obviamente vivas mas mortas por dentro. A ajuda humanitária não chega a quem mais precisa em Gaza. Há 19 mil crianças órfãs, 50 mil crianças desnutridas e 1 milhão de pessoas em situação de fome. Como era previsível, a situação deteriorou-se com os ataques a Rafah, no sul do enclave. A guerra tem impossibilitado as agências das Nações Unidas e outras organizações humanitárias de prestarem auxílio à população civil. 250 instalações, escolas e outros edifícios da Agência das Nações Unidas para os Refugiados na Palestina foram atacadas e destruídas e já morreram mais de 200 funcionários da organização. É uma circunstância inédita. Trabalhar nas Nações Unidas ou em agências humanitárias já não é, por si só, uma garantia de proteção. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução a apoiar a proposta dos Estados Unidos para pôr fim aos combates entre Israel e o Hamas. Para Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral das Nações Unidas e diretor executivo dos serviços de projetos da agência, a solução passa não só por um cessar-fogo, mas também pelo regresso a uma solução de 2 Estados. Israel tem direito à sua segurança, mas a Palestina também tem direito a ser um Estado, diz. Neste episódio, Jorge Moreira da Silva partilha com os ouvintes do P24 as imagens que não consegue esquecer dos dias que passou em Rafah. Bem-vindos ao P24 de 14 de junho de 2024. Jorge Moreira da Silva, agradeço-lhe desde já a disponibilidade para estar presente neste podcast e começo pela cimeira na Jordânia sobre Gaza, organizada pelo rei deste país e pelo presidente egípcio, na qual também participou, e perguntava-lhe que efeitos diplomáticos é que poderão ter esta cimeira neste atual contexto de pressão para que exista um cessar-fogo. Muito obrigado, caro Amílcar. Este momento é de facto um momento importante na medida em que temos uma iniciativa do presidente Biden para tentar chegar a um acordo entre todas as partes para um cessar-fogo e para a libertação dos reféns e a garantia de que toda a ajuda humanitária possa chegar a quem precisa. E, em paralelo, foi organizado este encontro na Jordânia, com a presença e com a presidência do secretário-geral António Guterres, o presidente do Egito e o rei da Jordânia, onde claramente houve uma mobilização da comunidade internacional, das agências humanitárias e das ONGs para que se possa travar esta situação trágica em que nos encontramos. Eu tenho dito em várias ocasiões que já nos faltam os adjetivos para classificar esta crise, que é mais que uma crise, é uma tragédia, é um verdadeiro horror que tem de ser travado. E em termos muito práticos, nós temos verificado que a ajuda humanitária não está a conseguir chegar a quem mais precisa. Isto é, além do problema que é inerente a uma guerra e, portanto, aos bombardeamentos, às mortes, há, além desta penalização fortíssima da população, uma outra penalização que é a própria impossibilidade das agências das Nações Unidas e de outras agências humanitárias poderem fazer chegar a ajuda necessária. Eu tenho alguns números mais recentes que são eloquentes quanto a essa dificuldade. Eu estive em Gaza, como sabe, a minha agência é a agência que traz o combustível para Gaza, é a agência que faz a desminagem e a remoção de explosivos que permite que outras agências possam passar com os seus caminhões para fazer chegar a ajuda, e somos a agência que neste momento está a gerir um mecanismo de facilitação, de coordenação de toda a ajuda humanitária. No fundo, funcionamos quase como uma torre de controle de um aeroporto que faz a gestão da ajuda, é o que neste momento a UNOPS está a fazer, e portanto tenho hoje uma noção muito clara. Houve alguma evolução recente nas últimas semanas? Houve uma evolução no sentido negativo. Nós já sabíamos que, infelizmente, tínhamos muita gente sem
alimentos, sem medicamentos, sem água. Temos mesmo 1 milhão de pessoas sem o acesso à água potável. Temos 50 mil crianças desnutridas, 1 milhão de pessoas em situação de fome e de risco muito, muito sério. E, portanto, já sabíamos que havia dificuldade em fazer chegar a ajuda, e isso foi o que verificamos nos últimos 8 meses. Ora, entretanto, com os ataques a Rafah, no sul de Gaza, a situação deteriorou-se. Se a ajuda humanitária já era pouca, não por falta da disponibilidade dos doadores, mas por absoluta incapacidade de fazer entrar a ajuda e de distribuir a ajuda dentro de Gaza, a situação piorou e neste momento temos 2/3 de ajuda humanitária a menos a conseguir chegar às pessoas do que tínhamos antes do ataque a Rafah há um mês. Portanto, no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: se nos últimos 7 meses já só conseguíamos fazer distribuir 50%, só 50% de todos os pedidos de circulação de caminhões se conseguia efetivar por falta de segurança, neste momento isso caiu em 2/3 neste último mês, em virtude dos ataques no sul de Gaza a Rafah. Portanto, estamos perante uma situação humanitária trágica. 36 mil pessoas morreram, mais de metade são mulheres e crianças. 80% de todas as instalações em Gaza estão destruídas. 80% das casas, 70% das infraestruturas, 1 milhão de pessoas em situação de fome, 81% da população sem acesso à água potável, os hospitais destruídos, só 14 dos 36 hospitais estão parcialmente em funcionamento, e além de toda esta tragédia de morte de pessoas, de crianças que são órfãs, temos neste momento 19 mil crianças que perderam o pai e a mãe. Além desta tragédia humanitária, temos a outra dificuldade, que é não se consegue entrar, não se consegue distribuir. E os próprios funcionários das Nações Unidas têm perdido a vida, como todos sabemos. Portanto, Israel tem aumentado a sua intransigência quanto à entrada de assistência humanitária. Isso é contrário à crise no terreno, não é? E as tentativas de encontrar uma solução política também têm vindo a ser adiadas. Acha que a decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas de aprovar a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo em Gaza pode ser execuível e constituir o passo que possa alterar este cenário de recusa israelita? Eu não posso deixar de ter esperança, e como se costuma dizer, a esperança é a última a morrer, e portanto não posso deixar de ter esperança em todos os processos negociais, nomeadamente na última resolução das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, e as iniciativas que os Estados Unidos estão a tomar. Mas não posso esquecer também que existem 4 resoluções do Conselho de Segurança que foram aprovadas nos últimos meses e que não foram cumpridas. Resoluções que apontavam para a necessidade de um cessar-fogo imediato e da libertação imediata de todos os reféns, recomendações e resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que toda a ajuda humanitária pudesse chegar em segurança a todos que mais precisam, e até agora isso não se conseguiu concretizar. Eu espero, sinceramente, que o sentido de humanidade prevaleça, que se possa chegar a uma solução rápida. Eu vejo as últimas horas com alguma expectativa, na medida em que se está a criar alguma expectativa, como dizia, de que possa haver um entendimento, e esse entendimento é urgente. Nós estamos perante uma situação em que verdadeiramente o direito internacional humanitário está a ser violado. Primeiro, os civis não podem ser atacados. Isso está a acontecer. 36 mil pessoas morreram, metade são crianças e são mulheres. Em segundo lugar, as infraestruturas civis não podem ser atacadas. Ora, as escolas foram destruídas, os hospitais foram destruídos, as estradas foram destruídas. Em terceiro lugar, a ajuda humanitária tem que conseguir chegar a quem mais precisa. Isso não está a acontecer. Mesmo em guerras, repare, mesmo na Ucrânia, mesmo na Síria, mesmo no Sudão, há sempre mecanismos para que a ajuda humanitária possa chegar a quem mais precisa. Neste caso, não chega. E, portanto, estamos perante uma penalização fortíssima
da população. Mas é evidente que é fundamental não perder de vista aquilo que o Amílcar há pouco referia sobre a situação política, a solução diplomática. A solução passa não só por um cessar-fogo, mas também pelo regresso ao entendimento geral de uma solução de dois Estados, regressarmos ao período anterior às linhas definidas em 1967 e, portanto, que Israel tenha direito à sua segurança. E não nos podemos esquecer, obviamente, dos ataques odientos, horrendos, perpetrados pelo Hamas no dia 7 de outubro. Israel tem direito à sua segurança, mas a Palestina tem direito a ser um Estado. E essa é a lógica que sempre prevaleceu nos últimos anos, e é importante regressarmos rapidamente a uma solução política e diplomática e não uma solução por via da guerra. Claro. Numa entrevista ao Público em janeiro dizia que nunca aconteceu um conflito em que ser funcionário das Nações Unidas não representa nada em termos de segurança, e refere os 150 colegas que morreram e as 140 infraestruturas da ONU diretamente bombardeadas. Isto foi em janeiro. As Nações Unidas, de alguma forma, acabaram também por ser uma vítima desta guerra. Para a ONU há um antes e um depois de Gaza. Sim, claramente. Eu, infelizmente, perdi também um colega da minha equipa que conduzia caminhões e morreu num ataque onde morreram 27 pessoas da família, só apenas uma filha de 9 anos sobreviveu. No caso da UNRWA, que é outra agência, morreram quase 200 pessoas. Dezenas de jornalistas morreram, 58 funcionários de ONGs internacionais. Portanto, este conflito, de facto, tem isso, infelizmente, como novo, que é a circunstância de trabalhar nas Nações Unidas ou em agências humanitárias não ser de modo algum uma garantia de operação em segurança. Porque habitualmente as pessoas reconheciam nos funcionários das Nações Unidas pessoas que não podiam de modo algum ser afetados por ataques, porque estavam lá em nome das Nações Unidas para prestar apoio àqueles que mais precisam. Ora, nós tivemos 250 infraestruturas das Nações Unidas que foram atacadas. 250 instalações, escolas e outras instalações da UNRWA, que é esta agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, que foram atacadas. Nós tivemos mais de 200 funcionários das Nações Unidas que morreram em ataques. Eu tenho, obviamente, os meus colegas que lá estão. Eu tenho ainda cerca de 80 funcionários da UNOPS no terreno, porque a UNOPS tem uma presença significativa em termos de operações. Nós sabemos que todos os dias enfrentam riscos enormes, que há trajetos que são feitos por caminhões que são alvo de ataques e, portanto, a situação de insegurança dos funcionários das Nações Unidas é significativa. Apesar disso, decidimos ficar. Apesar desse risco, foi importante que as Nações Unidas tivessem ficado. Mas há uma outra dimensão que convém recordar, que são os jornalistas. Não só muitos jornalistas perderam a vida em Gaza, como hoje não temos verdadeiramente noção do que acontece em Gaza, a não ser através das Nações Unidas e a não ser através de agências humanitárias. E isto não é normal, porque em qualquer conflito é importante que exista condições para que a comunicação social independente possa veicular aquilo que está a acontecer. E é importante que os jornalistas possam estar no terreno em condições de segurança também. E isso não está a acontecer. E, portanto, eu sei que o Amílcar não me perguntou pelos jornalistas porque provavelmente não quis falar em causa própria, claro. Mas eu não posso deixar, obviamente, de dizer que, infelizmente, não são só os funcionários das Nações Unidas, também os jornalistas têm sido afetados e perderam a vida neste conflito. Eu aproveito a deixa, então, para dizer que a liberdade de expressão está, obviamente, colocada em causa numa situação como esta. Não há qualquer tipo de respeito pelo outro lado, pelo pluralismo e pela descrição jornalística, tecnicamente jornalística, nem
como disse, o direito internacional e humanitário têm sido em causa, é toda uma própria ideia de justiça que neste momento está a ser posta em causa, e depois também o papel do multilateralismo da ONU e da sua intervenção. Isto leva-nos a pensar em qual é que poderá ser o papel futuro da ONU? Eu penso que a ONU, e muita gente tem falado sobre a ONU e até perguntado se a ONU que papel é que está a desempenhar. Eu faço a pergunta ao contrário. O que é que estaria a acontecer neste momento se não fosse a ONU no terreno? Seria uma tragédia, seria uma tragédia ainda muito maior e opaca, escondida. Muito maior. Porque se não fosse a ONU, nós não teríamos as condições de, apesar de tudo, conseguir fazer chegar alguma ajuda humanitária, não teríamos condições para reportar o que está a acontecer, porque verdadeiramente é a ONU que está a reportar em termos internacionais e para toda a população em geral o que está a acontecer em Gaza, e portanto a lógica de proteção pela presença é importante. Ter ficado em Gaza foi importante. Da mesma maneira que a ONU decidiu ficar no Afeganistão. Eu estive no Afeganistão há uns dias. Portanto, a ideia de que as Nações Unidas podem resolver tudo é errado, porque as Nações Unidas são precisamente Nações Unidas. O Secretariado das Nações Unidas está ao serviço dos Estados das Nações Unidas. Quem manda nas Nações Unidas são os Estados. Portanto, aquela ideia de que se pode pedir ao Secretário-Geral das Nações Unidas ou aos líderes das agências que resolvam tudo tem limitações, porque por mais importante que seja a liderança e a coragem na liderança, há limitações que resultam do facto de quem manda nas Nações Unidas são os Estados. Portanto, se os Estados não se entendem, não é possível chegar às soluções práticas. E uns mandam mais do que os outros, não é? E é evidente, há um Conselho de Segurança que tem um papel relevantíssimo e é um grupo mais pequeno. Mas depois há uma outra noção que é importante dizer, partilhar, que é, apesar destas limitações, o papel das Nações Unidas tem sido um papel muito importante e o multilateralismo funciona. Porque é importante que as pessoas em casa não tenham dúvidas existenciais sobre o multilateralismo. Se há coisa que tem funcionado, não para ter uma solução total, mas pelo menos para mitigar alguns riscos no curto prazo e criar condições para uma solução duradoura, é precisamente a solução do multilateralismo, a convergência de esforços, e eu noto uma convergência cada vez maior em relação a esta guerra. Repare, o Conselho de Segurança, durante alguns meses, não conseguiu chegar a um entendimento. Isso acabou, o Conselho de Segurança passou a aprovar, sem reservas, uma série de resoluções. Portanto, a comunidade internacional está unida. Há uma convergência da comunidade internacional, dos países, uma convergência do Secretariado das Nações Unidas com os países. No fundo, o que nós precisamos é de um cessar-fogo. E no dia em que o cessar-fogo ocorrer, e esta é uma noção otimista que eu gostava de partilhar com os leitores e com os ouvintes do podcast, no dia em que o cessar-fogo ocorrer, não vai haver problema nenhum de ajuda humanitária, porque nós temos os caminhões lá fora. Estão toneladas de alimentos, de medicamentos, de ajuda prontos para chegar. Os doadores têm sido generosos, os cidadãos a nível mundial têm sido generosos, mobilizando esforços para Gaza. O problema é dentro de Gaza. Portanto, no dia em que houver o cessar-fogo, não haverá nenhum problema em termos de disponibilidade de ajuda e de operação para fazer chegar a ajuda a quem mais precisa. Como também julgo que não haverá nenhum problema na reconstrução de Gaza. Há vontade geral, em termos internacionais, para que ocorra essa reconstrução. Portanto, do ponto de vista político, julgo que a grande questão está em conseguir ter um cessar-fogo, porque no imediato conseguiremos que as operações de ajuda humanitária e de reconstrução ocorram. Mas nós sabemos que um cessar-fogo só será duradouro se houver uma solução política e diplomática que nos faça regressar à discussão e à convergência sobre os dois Estados. E, portanto, a política e a diplomacia têm que estar no centro disto, mas eu espero, sinceramente, Amílcar e todos que nos estão a ouvir, que nas próximas horas, nos próximos dias, esta proposta que os Estados Unidos colocou em cima da mesa possa ter
um apoio das partes para que nós possamos rapidamente ajudar a população que está tão carenciada, tão debilitada e tão ameaçada. Eu nunca me esquecerei daquilo que vi em Gaza, em especial das imagens, e eu nem sequer consegui entrar suficientemente para o norte, mas mesmo em Rafah, quando lá estive, nunca me esquecerei da imagem de crianças com os membros amputados, nunca me esquecerei de crianças em que verdadeiramente nos seus olhos já não se revelava nenhum tipo de vida nem de energia, estavam obviamente vivas mas mortas por dentro, perderam os pais, não se sentem seguras em lado nenhum, vivem uma situação traumática enorme. Eu bem sei que nós nos preocupamos com todas as vidas, mas confesso-lhe que ver crianças inocentes perderem a vida, seja aquelas que perderam a vida com o ataque hediondo do Hamas, seja aquelas que estão a perder a vida com os ataques em Gaza, é um sinal de desesperança e de falta de humanidade. Como é que é possível no século XXI, numa altura em que todos convergimos com os direitos humanos e com a necessidade de respeito da vida humana, termos este número tão grande de crianças que perderam a vida? Isto nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Num período tão curto de tempo, e temos esta quantidade enorme de crianças órfãs, sem pai e mãe. Portanto, nós podemos estar a falar de cerca de 17 mil crianças e mulheres que morreram, estamos a falar de cerca de 19 mil crianças que perderam o pai e a mãe, e que andam, muitas delas, a deambular sem ter para onde ir, porque já não têm família. Portanto, eu espero sinceramente que estas imagens que nós nas Nações Unidas estamos a partilhar com a comunidade internacional, estes relatos que eu vou fazendo e que outros vão fazendo, possam servir de convocatória para o sentido da humanidade e evitar uma querela que eu vou notando também em Portugal e em muitos países muito longe de Gaza, que é uma querela sobre o 7 de outubro versus o que aconteceu depois do 7 de outubro. Quer dizer, nós não podemos entrar numa lógica de uma coisa justificar a outra. Estamos a falar de duas coisas inaceitáveis que aconteceram, e o que precisamos é de paz, não é de entrar numa lógica de passa-culpas ou de tentar verificar se uma coisa justifica a outra. E eu tenho imensa dificuldade em perceber alguma forma como os debates se vão fazendo, até em Portugal, sobre esta matéria. Portanto, eu espero sinceramente que a conversa seja uma conversa de paz e, obviamente, que se tenha noção que existem alguns princípios que têm que ser respeitados, que estão a ser violados, nomeadamente o princípio da proporcionalidade e da precaução. E isso não está a ser respeitado em Gaza, está a haver uma completa desproporção de esforços para atingir um determinado fim, e é preciso parar com isto. Jorge Moreira da Silva, muito obrigado por ter participado neste episódio. Muito obrigado, Amílcar. Hoje é dia de Y nas bancas e em público.pt. O tema de capa do suplemento e da homepage do Y Online é o mais brasileiro dos arquitetos portugueses. Chama-se Ricardo Bach Gordon e leva-nos do Alentejo das casas de fim de semana às escolas das periferias, passando por um novo projeto para os passos do concelho em Almada. Para Ricardo Bach Gordon, é esta metrópole que anda à volta da água que tem de se chamar Lisboa. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos na segunda-feira. Tenham um bom fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.